você, meu amado e minha amada irmã, aqui no programa Um Passo de Fé, no dia de hoje, nesta tarde de hoje, nesta manhã, nesta madrugada, que você está precisando dar um passo de fé, você esteja conectado. Porque, como eu falei e como eu falo sempre, em Romanos 28, essa palavra, eu carrego ela durante a minha vida toda. Aprendi com uma pessoa muito idônea, muito correta. Ela sempre me falou essa palavra, esse trecho da Bíblia, que me impactou até hoje, na minha caminhada com Cristo. Paulo escreveu, como eu disse, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As dificuldades também cooperam para o bem. Porque todas as coisas, então são as coisas boas e são as coisas que nos trazem dificuldades também, que cooperam para o nosso bem. Então, assim como o nosso pior dia está cooperando para o nosso bem, tudo tem um propósito e um aprendizado. Então, nunca se esqueça de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas aí, quando nós falamos isso, as pessoas tendem a achar que todas as coisas só são as coisas boas. Mas não, todas as coisas, existem as dificuldades, existem as provações, existem os desertos que nós enfrentamos. São muitos os desertos que nós enfrentamos. Então Deus ele traz várias revelações dentro da palavra que a gente precisa ter um entendimento. Então, quando Paulo falava dessa maneira, ele falava que nós tínhamos que entender que todas as coisas inclui tudo. Inclui tudo. Então, meu amado, minha amada irmã, saiba que você precisa estar num passo de fé, que nós vivemos de milagres. Vivemos de milagres. E aí eu tenho um milagre para contar, que é o milagre da minha esposa, né? Porque ela foi acometida com algo, então assim, que ela é um milagre vivo. E nós estamos lutando, mas lutando, e sabemos que a lei e a justiça de Deus, ela é justa e ela não falha. Deus é fiel. Queria registrar este grande abraço, beijo no coração e esse regozijo no coração da minha amada esposa que está nos ouvindo neste momento. Então, na paz do Senhor, eu creio sem duvidar, porque nós vivemos de milagres. Então, viver de milagres, meu amado, minha amada irmã, é ter a certeza de que o Senhor, ele te livra de tudo, do visível e ao invisível. Então você tem que declarar e dizer: Senhor, me livra de todo mal, do que seja visível e do que seja invisível, porque o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real, então ele é invisível para você. Você não vê, porque o inimigo ele só veio para matar, roubar e destruir. O inimigo só veio para matar, roubar e destruir. Ele está aí para tragar a quem encontrar e a quem der brecha. Oh, aleluia, Pai. Então, meu amado e minha amada irmã, entenda. Entenda, filho. Assim diz o Senhor, entenda, filha. Entenda. Entenda que seus próximos dias, suas próximas lágrimas, cooperando para o bem, serão de alegria. E que o Senhor vai fazer tudo novo de novo. Então Deus, ele é um Deus que ele faz, que refaz. Ele é um Deus soberano. É um Deus de milagres, um Deus que lhe dá, ele traz e ele te levanta.
te levanta com a certeza que é Ele que abre portas onde só tem parede. Quem é esse que abre porta onde tem parede? Onde só tem paredes? Só o Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então Deus está abrindo portas que ninguém pode fechar. Então você tem o entendimento de que você tenha convicção nesse entendimento de que Deus vai abrir a porta e que ninguém vai poder fechar. E vai ter dias que Deus vai fechar a porta e que ninguém vai poder abrir. Só Ele. Porque Ele é um Deus que pode todas as coisas. Então confie nos planos do Senhor para a sua vida, no propósito de Deus para a sua vida. Caminhe com coragem. Permita que a fé transforme seus desafios. Porque nós vivemos pela fé, meu amado, minha amada irmã. Vivemos de milagres. Vivemos de vitórias. Você é mais que vencedor porque Ele está contigo. Ele está comigo. Então tenha essa convicção. Então que tudo que não provém do Senhor, que se afaste de nós, que se afaste de você agora que está sentado na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu lugar, que você tenha um entendimento que o Senhor, Ele é fiel, Ele é o amor. Então dê pouca atenção, pouco cuidado. Entende o que eu estou falando? Que se afaste de nós tudo que for pouco. Tudo que for pouco. Pouco amor, pouca atenção, pouco cuidado, pouca proteção, porque o Senhor Deus, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele só te dá o muito, o muito, o muito dele, que é muito amor, muita atenção, muito cuidado, muita proteção, muitos livramentos. Quantos livramentos você já não teve hoje? Ontem. O amanhã pertence a Deus, mas hoje você já teve livramentos. Você já tem testemunho para dar. Você é um milagre. Quando eu digo vivemos de milagres, é porque nós já somos um milagre hoje. Em estarmos com os olhos abertos, em termos amanhecido o dia e agradecido ao Senhor por mais um dia. Então você tem que entender que principalmente o que for pouca luz, você deve desapegar. Porque a luz que nós devemos estar apegados é a luz do Espírito Santo de Deus que habita em você, que habita em mim. Então, com um passo de fé, você vai entender que porque coisa pela metade, ninguém merece. Nós merecemos o todo, merecemos o muito, porque Deus, Ele só lhe dá o que é seu, por direito, por propósito, por direção e alinhamento, discernimento da palavra. Quando você está alinhado ao propósito e à palavra do Senhor, Ele vai te proteger, te defender e te entregar na palma da tua mão o que é teu por direito em nome de Jesus, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, você tem que entender nesta tarde, neste dia de hoje, nesta manhã, nesta noite, que você não pode cometer o erro em acreditar que sempre teremos tempo. Sempre teremos tempo. A vida não espera. Ela é agora.
Então, se você tem que dar um passo de fé, você dê agora. A gente perde muito tempo fazendo planos, deixando para depois, para amanhã, para mais tarde eu vou fazer, mais tarde eu leio a palavra, mais tarde eu digo algo, mais tarde eu vou perdoar, mais tarde eu vou, não, mais tarde eu vou à igreja, para a semana eu vou à igreja, meu irmão, é hoje, dê um passo de fé hoje, faça hoje, o hoje de Deus. O anjo vai te visitar e você tem que estar preparado. Continuar ali para sempre. Sendo boca de Deus, sal nessa terra. Porque Cristo Jesus já entregou-se naquela cruz do Calvário por morte de cruz. O seu sangue foi preço pela mim e pela tua vida. Sangue de Cristo tem poder. Então olhe para quem te ama, fala o que sente, demonstre. Não guarde gestos para outro dia, para amanhã, para como eu estava falando agora. Ligue, abrace, apareça, faça, cumpra. Porque quando tudo muda, muda de repente, como eu falei, de um irmão que disse é o de repente de Deus. Que vai acontecer. Vai acontecer o de repente de Deus. É convicção. É fé. É certeza. Porque a mudança de Deus é no de repente. O que mais machuca não é a perda, não. É perceber que você poderia ter feito, poderia ter dado um passo de fé e você não deu. Aleluia! Glória a Deus! Então entenda que tem coisas que nós precisamos saber, falar e dar esse entendimento. O anjo, lá em Daniel, no capítulo 10, o anjo veio falar e ouvir o clamor e o que Daniel estava passando naquele momento. O anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Mas ele estava direcionado com a palavra de Deus. Então, no capítulo 10, a gente vai ver lá aqui, a palavra de Deus vem dizer, no capítulo 10, no versículo 12, a palavra do Senhor vem nos dizer assim: então me disse o Senhor, olhe o que o anjo disse. Então me disse o Senhor, com a visita que ele deu a Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, aleluia, é forte, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia. Então Deus visita Daniel pela retidão que ele tem, pela direção que ele vive no Senhor. E diz que desde o primeiro dia que ele começou a aplicar no seu coração e a compreender, humilhando-se perante o Deus de Israel, aquele que faz, aquele que pode todas as coisas. São ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Oh, aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. É forte, meu amado e minha amada irmã.
O Senhor, Ele te visita nessa hora para que você possa dar um passo de fé. Aleluia. E é neste passo de fé, é nesta visão, é nesta palavra, é neste entendimento que eu te digo que quando você está em retidão com o Senhor, quando você está direcionado à palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então Daniel era um homem de Deus, um homem que orava 3 vezes ao dia, clamava ao Senhor de dia, de tarde e de noite. E o Senhor Deus apareceu para falar com ele e dizer que desde o primeiro dia, então, quando Deus está no seu trono, sentado, ele já pode todas as coisas. Você vai imaginar quando o Senhor se levanta do trono por você e por mim. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Deus grande e fiel. Eita! A presença do Senhor neste lugar. Então, creia e somente creia, meu amado e minha amada irmã, que o Senhor te direciona a isto, para que você possa ser, boca de Deus, boca dele aqui nesta terra. Para que você tenha paz em poder dar um passo de fé. Para que você tenha o entendimento desta palavra. Aleluia! Deus é grande e fiel, meu amado e minha amada irmã. Então, dê um passo de fé. Seja fiel ao que Deus tem para você e para mim. No nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Porque quando a gente está em paz, a gente transparece. Transparece em tudo. Às vezes a gente chega em algum lugar e diz: eita, meu irmão, como você tá? Como é que estão as coisas? Você tá triste hoje? Você tá bem? Como é que você tá? Então, nós somos pessoas que precisamos alcançar vidas. Pessoas que precisamos alcançar pessoas. Pessoas e irmãos que precisamos alcançar irmãos. Em fé. Porque Deus, na sua palavra, ele é claro. Ele veio para salvar. Ele entregou seu único filho para salvar. A mim e a você. E a salvação ela é diária. Então nós temos que, pela beleza real, não estejamos limitados ao que os nossos olhos veem. Porque não é pelo ouvir, pelo olhar, é pela fé. A fé vem pelo ouvir, pelo falar. Então vocês entendam que tudo que acontece é pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, mas é a tua fé que te transborda para lugares inimagináveis. Aleluia. Então você tem a leveza que você carrega, o que mesmo que você esteja com algum peso, porque a palavra do Senhor vem dizer que vinde a mim todos aqueles que estão cansados e eu vos aliviarei o fardo. Aleluia. 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 Então, aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, meu amado e minha amada irmã. Aguenta firme. Aguenta firme porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. Vai passar. Mas vai passar com Ele. Você estando com Ele. Você estando na posição dEle. Na posição que Ele te colocar. No propósito que Ele te deu para cumprir. Não
tenha sobre ti nenhuma ansiedade. Apenas descansa. Descansa, porque quem começou é fiel para agir e creia somente. Porque o Salmo 91, no versículo 11, o Senhor vem dizer, porque pôs Deus dar ordens aos seus anjos para que o protejam aonde quer que você vá. Aleluia! Aleluia! Aonde quer que você vá. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba este renovo, este regozijo. Dê um passo de fé, aleluia. Grande é o testemunho que Deus tem para a tua vida e para o teu propósito com Ele, meu amado e minha amada irmã. Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.